Olá, pessoal da sétima fase. Hoje a gente vai continuar fazendo aí a nossa viagem pela célula, mas hoje eu resolvi mostrar para vocês uma ferramenta que foi que está disponível na internet, no site da Universidade Federal do Paraná. E essa célula 3D, né? Ou seja, uma célula que você consegue ver as organelas. Óbvio que isso aqui é um modelo, né, gente? Mas é interessante a gente poder ver assim, porque é diferente de quando você olha para uma imagem de um desenho mesmo, né, um esquema. Isso aqui provavelmente foi feito em parceria com outros órgãos federais, enfim. Então isso aqui é uma parceria mesmo para vocês verem como que o desenvolvimento das coisas nas universidades dependem não só daquela universidade, mas depende de verba federal, depende de parcerias muitas vezes com outras universidades, com fundações de apoio à ciência e muitas vezes até parcerias com universidades internacionais. Bom, vamos olhar a célula. Isso aqui é uma célula animal, né? E como que dá para saber que é uma célula animal? Porque aqui a gente vai ver centríolo, tá? Que é uma organela que não aparece nas células vegetais. Então, ó, é muito legal porque você consegue movimentar a célula. E aí, tá vendo onde está aqui esses círculos? Quando você coloca a mãozinha, né, do computador em cima, você vê o nome daquela organela. Então, centríolo, lisossomo, complexo de Golgi, mitocôndria, núcleo, peroxissomo, retículo endoplasmático, membrana plasmática, citoesqueleto, né? E quando você quer ir direto para aquela organela para ver como é que ela é melhor, né? E sempre aparece aqui do lado um textinho bem curto falando de qual é a função daquela organela. Então, quando você quer acessar isso, ou você clica aqui em cima, ou você clica em cima da organela. Eu vou passar por todos com vocês. Por quê? Porque no exercício vocês vão precisar dessas informações que estão aqui do lado. Ok? Então vamos lá. Ó. Mitocôndria. Olha só. Então a mitocôndria ela tem duas membranas, ela tem uma membrana dupla, ela tem uma crista, então a mitocôndria ela tem esse. É como se fosse um monte vocês estão vendo, gente? Ó, vou mostrar aqui melhor. Parece que ela tem um monte de voltinhas. Tá vendo? Então vamos ver o que aparece aqui escrito para mitocôndria. Mitocôndria, centro de transformação de energia da célula. Por quê? Porque é na mitocôndria que a glicose que você obteve a partir da digestão vai de fato se tornar energia, que é o que vai ser utilizado pelo seu corpo. Então vamos ver o textinho que está aqui do lado. Então a mitocôndria é uma organela na qual acontecem reações que transformam a energia contida nos alimentos em energia química. Tá? Então quando fala aqui a energia contida nos alimentos, ou seja, é pegar a glicose que veio a partir dos alimentos, ou seja, essa glicose ela tem uma energia armazenada nela, tá? Então essa energia contida nos alimentos é transformada em energia química armazenada na molécula de ATP, tá? Então o que é quando a gente fala assim, eu preciso de energia, no nosso corpo essa energia que a gente precisa para poder fazer todas as atividades, ela está disponível no nosso corpo na forma de uma molécula que a gente chama de ATP, ok? Então essa molécula de ATP é a molécula que de fato é utilizável pelas células. A mitocôndria apresenta duas membranas lipoproteicas, ou seja, são duas membranas que são formadas principalmente por proteína e lipídios. Então, uma membrana é uma membrana externa plana e outra é uma membrana interna que se dobra para o interior da mitocôndria, formando as cristas mitocondriais. Então, essas dobrinhas que tem aqui é o resultado da membrana interna. Lembra que eu falei que ela tem duas membranas?
que vai se dobrando, ok? Então, a organela que é responsável por produzir mesmo a energia, então a central energética da célula, são as mitocôndrias, ou seja, são organelas fundamentais. Todas as organelas são fundamentais, no final das contas. Mas o papel fundamental da mitocôndria é esse papel de gerar energia, ou seja, é o motor que faz a célula funcionar, ok? Vamos para o próximo, que são os centríolos. Tá vendo? O centríolo, gente, parece é como se você tivesse é como se você quisesse montar um cano e com canudinhos, né? Então, ó, 3 canudinhos, uniu com mais 3 canudinhos, com mais 3, com mais 3, e aí você vai formando isso aqui maior. Os centríolos são constituídos de 9 trincas de microtúbulos proteicos. O que é microtúbulo? Cada canudinho desse aqui, canudinho entre aspas, tá, gente? É chamado de microtúbulo, tá? É como se fosse um tubo bem pequenininho. E ele é feito de quê? De proteína. Microtúbulo proteico, proteico vem de proteína. E ocorrem aos pares nas células. O que isso quer dizer? Que os centríolos eles ocorrem sempre de 2 em 2 nas células. Eles estão localizados próximos ao núcleo em uma região denominada centrosomo, da qual partem os microtúbulos do citoesqueleto, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, mas eu já adianto para vocês que o citoesqueleto ele tem a mesma função que o esqueleto tem para nós, que é dar a sustentação, né, da célula. Então, as organelas elas estão ancoradas nesse citoesqueleto. As organelas, obviamente, conseguem se movimentar pela célula, mas não é um movimento de qualquer maneira, né? Elas não estão soltas dentro da célula. Então, esses microtúbulos partem, aliás, do centrosomo partem os microtúbulos do centroesqueleto em direção à periferia da célula, ou seja, em relação a, digamos, as pontas da célula. Ponta entre aspas, porque as células têm um formato mais ou menos arredondado, então elas não têm pontas, tá? Então, quando a gente fala periferia, é o que não está no centro, tá? O que está afastado do centro. Na divisão celular, os centríolos são duplicados e migram para os polos da célula, orientando a formação do fuso mitótico. Mitótico vem de mitose, que é um processo de divisão celular, em células animais. Vamos voltar aqui na visão geral. Quando a gente fala, ó, tá vendo? Os centríolos estão aqui. Então, quando os centríolos eles participam muito do processo de divisão celular. Então, quando a gente tem quando fala ali que os centríolos eles se afastam para os polos da célula, quer dizer que um vem para cá e o outro vem para cá. Basicamente isso, falando assim de uma forma bem grosseira. Vamos para a próxima organela, peroxissomo. Peroxissomo envolvem reações bioquímicas de peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio também conhecido como água oxigenada. Os peroxissomos são organelas membranosas e arredondadas. Suas principais funções são a oxidação de certas substâncias, ou seja, oxidação, coloquem na cabeça de vocês assim, oxidação é uma reação química, ok? Então, a principal função do peroxissomo é fazer essa oxidação de substâncias como ácidos graxos. Ácidos graxos é o que compõe os lipídios, e a desintoxicação do organismo, como no caso do álcool. Nem todas essas organelas estão presentes em todas as células do nosso corpo, porém, não quer dizer que elas estão na mesma quantidade. Depende da demanda daquele tecido. Então, por exemplo, como está escrito aqui que o peroxissomo é uma organela que ajuda no processo de desintoxicação do organismo quando você consome álcool, o fígado é uma glândula que faz muito esse papel de desintoxicação. Mas por que o fígado consegue desempenhar esse papel de fazer essa desintoxicação do corpo quando você consome bebida alcoólica? Porque nas células do fígado tem muito peroxissomo. Então, quem faz, na verdade, esse trabalho de desintoxicação é o fígado? Mas, na verdade, as células, as organelas que tem nas células que compõem o tecido dessa glândula que a gente chama de fígado, tá?
O próximo, complexo de Golgi. Complexo de Golgi, síntese e direcionamento de substâncias. Síntese é a mesma coisa que produção, né? Então, no complexo de Golgi, algumas substâncias são produzidas e são direcionadas. Vamos ler aqui. As proteínas e lipídios, entendam que é gordura, produzidos no retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso é o que tem ribossomo aderido. A gente vai ver daqui a pouco o que é retículo endoplasmático. Então, essas proteínas e lipídios são produzidas numa organela e são transportadas para o complexo de Golgi através de vesículas. Vesículas é isso aqui, tá? É como se fossem umas bolsinhas, onde eles são modificados. Na sequência, ou seja, depois que chegou no complexo de Golgi, essas proteínas e lipídios são empacotados em outras vesículas, né? Então são colocados em outras bolsinhas e transportados para 3 destinos diferentes. Secreção celular, ou seja, vai sair da célula. Então pensa numa célula, pensa num órgão, numa glândula, por exemplo, que precisa colocar alguma coisa para fora, tá? Então, quando a gente fala assim, secreção celular é alguma coisa que vai sair da célula, vai sair daquele órgão. Então, uma glândula, por exemplo, tá? Lisossomo, que é uma outra organela, então é um outro destino, e a membrana plasmática, que é o que dá o formato da célula, ok? Então, vamos, membrana plasmática. Revestimento, proteção e permeabilidade seletiva da célula. Então, a membrana plasmática é uma fina película, mas não se engane, ela é complexa e versátil. Ela é constituída principalmente de fosfolipídios e proteínas. Então tem gordura, tem fosfato, que eu acho que eu mostrei para vocês como é que é o fosfato, né? Essa dupla camada, essa bicamada, e proteínas, e dessa forma a gente denomina a constituição da membrana plasmática como uma bicamada lipoproteica. Tá? Dentre as funções da membrana plasmática, destacam-se a delimitação celular, que eu mostrei para vocês num outro vídeo, né? Não é uma membrana só para todas as células do corpo, né? Cada célula vai ter a sua membrana plasmática, né? Então, a membrana plasmática, ela delimita a célula, tem essa função de permeabilidade seletiva. Permeabilidade, entendam como controlar o que vai entrar e o que vai sair da célula. Mas por que é seletivo? Porque a membrana plasmática, ela tem que ser esperta, digamos assim, para saber o que ela vai deixar entrar, o que ela vai deixar sair, e mesmo assim, a membrana plasmática, na sua superfície, tem muitas proteínas, carboidratos, enfim, que muitas vezes são enganados e muitas coisas que não deveriam entrar conseguem entrar, como vírus, por exemplo. Tá? Vesículas, né? Então, as bolsinhas. Vesículas é um sistema de transporte da célula. Existem vários tipos de vesícula. Vesículas que carregam substâncias produzidas no retículo para o complexo de Golgi, ou seja, então tem vesícula que faz o transporte do retículo para o Golgi, vesículas que transportam as substâncias entre as cisternas do complexo de Golgi. Vamos voltar aqui no complexo de Golgi. O que a gente chama de cisterna? É cada dobrinha dessa aqui. Então você tem vesículas que fazem o transporte entre uma dobrinha e outra. E vesículas que realizam o transporte de substâncias do complexo de Golgi para a membrana plasmática. E tem outros tipos de vesícula também, tá? Mas o que é legal vocês colocarem na cabeça de vocês? Que as vesículas é que fazem todo esse sistema de transporte. Por isso que o símbolozinho aqui tá um caminhão, né? Ou seja, é levar de um lugar para o outro. Então leva de uma organela para outra. Faz o trânsito de substâncias dentro da mesma organela. Leva da organela para a membrana plasmática, onde aquela substância provavelmente vai sair, ok? Ou vai ser depositada na superfície da membrana plasmática, mas o fato é que as vesículas fazem o transporte. Então, se vocês pensarem que as vesículas são como se fossem bolsinhas, para que a gente usa uma bolsa? Não é para transportar coisas? Então, a ideia é a mesma. Núcleo, armazenamento da informação genética. O núcleo geralmente é arredondado,
delimitado por uma membrana que a gente chama de carioteca ou membrana nuclear, na qual apresenta poros, buraquinhos, que permitem a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Lembrando que o DNA não sai da célula, tá, gente? Quem sai é o RNA, tá? Internamente, o núcleo tem cromatina. Essa cromatina é formada pelo DNA, que é o material genético, e proteínas. E também dentro do núcleo tem o nucleolo, que é onde ocorre a produção de ribossomos, ok? Citoesqueleto, tá vendo que o citoesqueleto parece um monte de fiozinho? Então, mas esses fiozinhos é aonde as organelas ficam, digamos assim, elas ficam entre esses fiozinhos. Então, de alguma maneira, elas não ficam presas, tá? Porque elas conseguem se movimentar pelo movimento desse citoesqueleto, tá? Então, esse citoesqueleto ele é totalmente móvel. Mas as organelas, elas estão aqui em meio a esses fiozinhos, tá? Então, ó, o citoesqueleto é uma rede, de filamentos, ou seja, de fiozinhos e tubos formados por proteínas que atravessam a célula em diferentes orientações. Ou vocês estão vendo aqui, não é tudo paralelo um ao outro, não. É tudo formando uma rede mesmo, uma rede. Pensa como se fosse... Pensa num tecido, aonde você tem uma trama da linha em direções diferentes. Ó, dentre as funções do citoesqueleto, o que a gente destaca aqui? Os movimentos celulares, ou seja, como a célula consegue se movimentar, a organização e a movimentação das organelas no citoplasma. Então, obviamente, as organelas conseguem se movimentar, elas não estão paradas o tempo todo, mas esse movimento, ele é organizado. Esse movimento não é de qualquer maneira, o que permite que elas se movimentem é exatamente o movimento do citoesqueleto, bem como a separação dos cromossomos na divisão celular. Lisossomos, responsável pela digestão celular, né? Ou seja, o grande reciclador da célula é o lisossomo. Então, os lisossomos são vesículas que têm membrana e que possuem em seu interior enzimas que são capazes de digerir substâncias que foram colocadas para dentro da célula, ok? E também os lisossomos fazem todo um trabalho de reciclagem, porque muitas vezes aquela célula já não serve mais, então o lisossomo é que faz esse processo de digestão, ou seja, de pegar tudo aquilo que formou, que é todos os elementos químicos que formavam aquela célula, e reaproveitar ele em outras células, tá? Ribossomo realiza a síntese, ou seja, a produção de proteínas. Então, os ribossomos, eles são responsáveis pelo processo de síntese de proteínas. Eles podem estar dispersos pelo citoplasma. Vamos voltar aqui na visão geral da célula. Tá vendo esses pontinhos aqui laranja, meio vermelho? Eu sei que isso aqui é ribossomo que está espalhado pelo citoplasma. Mas também tem ribossomo aderido ao retículo endoplasmático, tá? E os ribossomos são formados por subunidades que são feitos de proteínas e um outro tipo de RNA. Vamos lá, retículo endoplasmático, uma rede de membranas que está envolvida em processos de síntese, ou seja, de produção de alguma coisa, tá? Por isso que a gente diz que o retículo endoplasmático é a fábrica de membranas, né? É a fábrica de muita coisa na célula. Ó, existem dois tipos de retículo: o retículo endoplasmático rugoso, que é um sistema de vesículas achatadas com ribossomos aderidos, tá? A principal função é produzir proteínas destinadas à secreção, proteínas que precisem ir para dentro dos lisossomos e produção de membrana plasmática, tá? Aliás, a síntese de membrana plasmática. É muito desenvolvido em células que possuem função secretora, tá? Então, você tem num órgão. O órgão é formado por tecidos, o tecido é formado por células. Então, você tem um órgão que tem uma função de secretar alguma coisa. Então, por exemplo, uma glândula vai ter muito retículo endoplasmático, porque você tem uma demanda de produção de substâncias muito grande, tá?
Bom, e tem o retículo endoplasmático liso, que é um sistema de, parece um monte de tubinhos que se comunicam entre si, porém eles não têm ribossomos aderidos. E eles participam da síntese de esteroides, que é um tipo específico de substâncias, fosfolipídios, né? Sabe aqueles fosfolipídios que fazem parte da membrana nuclear, da membrana plasmática e outros lipídios, ok? Bom, então é isso. Vocês têm que prestar atenção no vídeo, se for necessário, volta, para poder fazer o exercício, porque eu me baseei principalmente nesses textinhos que vem aqui do lado para fazer as perguntas, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Essa célula 3D é bem legal, porque é diferente de você ver um esquema, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e façam os exercícios, por favor.